Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui dando sequência, iniciando mais um estudo a respeito de escatologia. E o estudo de hoje é sobre o tribunal de Cristo e os galardões. Conforme Jesus disse, eis que cedo venho e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. E o que será esse tribunal de Cristo? Esse tribunal não é um julgamento para condenação. Esse tribunal é um julgamento para o crente salvo, para aquelas pessoas que foram salvas. E é uma entrega de galardões, uma entrega de recompensas. Não é um julgamento para a condenação, porque é um julgamento para aqueles que já estão salvos. E a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é um julgamento para a condenação, porque aqueles que irão participar desse julgamento são pessoas que se arrependeram dos seus pecados e evitaram de continuar pecando. Então os seus pecados foram lançados por Deus no mar do esquecimento, então não há nenhuma condenação. Então vai ser um julgamento, sim, de recompensa pelo serviço, pelo trabalho, pela dedicação que cada um teve a Deus, conforme o grau dessa dedicação e conforme a motivação dessa dedicação. E quando vai acontecer? Vai acontecer então quando Jesus voltar, na volta de Jesus, quando ele volta para a sua igreja. Conforme ele disse, um será levado, outro será deixado. Então aqueles que foram levados, que foram arrebatados, conforme já foi falado aqui em outros vídeos, os mortos que vão ressuscitar com o corpo glorificado e os vivos com o corpo glorificado serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esses aí são então os que vão participar desse julgamento de galardão. Então, naquele grande dia, todos os crentes que permanecerem fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão então a sua recompensa. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. Ele sofreu muitas tribulações em favor do reino de Deus, mas ele esperava o dia em que receberia a sua coroa, conforme ele mesmo afirma em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que naquele dia receberia a coroa da justiça que lhe havia sido reservada. E quem será o juiz? Então, nós não temos dúvida de que esse juiz vai ser, sim, Jesus Cristo. Conforme em João capítulo 5, versículo 22, ele fala que o Pai entregou a Jesus todo o juízo. E além disso, somente Deus e o seu Filho, no universo inteiro, são somente eles que têm o direito legítimo de julgar os homens. Também, querendo ou não, conforme Isaías 43, versículo 13, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. E o que serão esses galardões? Então, esses galardões se referem a posições no reino de Deus. Veja que Jesus ele usa aquele exemplo de humildade para os discípulos quando eles estavam debatendo quem era mais importante, e ele leva uma criança no meio deles e diz, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino de Deus. Ou seja, então vão haver maiores e menores no reino de Deus. Por quê? Porque os arrebatados vão ser preparados por Cristo para governar com ele. Então, o reino é um governo, e um governo tem pessoas que trabalham e que têm as suas posições dentro desse reino. Então, esses galardões vão ser o quê? Vão ser entrega de posições dentro desse reino, né? Dentro do reino de Deus. Conforme nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Lembrando aqui que esse reino de 1000 anos não é o reino eterno, ele é o reino milenar. O reino eterno é a última parte, né, da escatologia, né? É onde nós vamos chegar, é a parte final, é o final de tudo, né? Mas aqui ainda é o reino milenar, não é o reino eterno. Então vão haver pessoas que, conforme a sua dedicação a Deus, vão ter a sua posição no reino de Deus. Então vão ter aqueles que vão ter um galardão maior, uma posição maior nesse reino, vão ter aqueles que vão ter posições menores, e vão ter aqueles que não vão ter galardão. Então, não vão ter posição nenhuma, mas vão estar lá, fazendo parte do reino
de Deus, mas vão ser pelo menos salvos, né? Como vai ser feita essa avaliação? Então, a Bíblia diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. Então, que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo, que vai provar a obra de cada um. Então, não vai haver erro, não vai ter como haver erro, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é perfeito. Então, assim, comparando a obra de cada um com materiais em relação à sua resistência ao fogo, é que se pode saber se vai sobrar galardão ou não. Conforme lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 11 ao 15, nos diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como que pelo fogo. Então veja que no versículo 12 de 1 Coríntios 3, ali se refere então a edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então a obra de cada um sendo comparada com materiais conforme a motivação do seu coração. Por exemplo, uma obra que for avaliada como sendo uma obra de ouro, ela vai se manter e ela vai receber um grande galardão. Mas a obra comparada à palha, a palha no fogo, ela se perde completamente. Então, essa pessoa que faria essa obra de palha, ela não receberia galardão pela sua obra, porque pela prova do fogo ela não passou. Por exemplo, o ouro vai simbolizar as obras que os crentes fizeram para a glória de Deus, assim como a prata e pedras preciosas. No caso, a prata é símbolo de redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. E no Novo Testamento, ela simboliza a redenção feita por Cristo. As pedras preciosas, por exemplo, são símbolos do Espírito Santo, ou da glória de Cristo no crente. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Essas obras, consideradas assim, são obras que não vão se perder e que vão receber galardão. Obras que vão ser comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. Mas a Bíblia também diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, que se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Então, são obras que vão ser comparáveis a materiais que se perdem no fogo, que não passam pelo crivo do fogo divino. Por exemplo, seria madeira, feno e palha. Essas obras seriam comparadas a esses materiais, sendo que, por exemplo, a madeira, ela seria como uma obra de alguém que trabalha muito na igreja, mas não faz isso para a glória de Deus, faz para a glória de si mesmo. O feno, por exemplo, ele é perecível, ele é bastante perecível, e ele pode representar alguém que trabalha buscando a glória e fama para si mesmo. Jesus, quando ele se refere, por exemplo, aos fariseus que oravam em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, ele diz que já receberam o seu galardão. Então, essas pessoas que fazem a obra para a glória de si mesmo e conseguem alcançar essa glória, eles já receberam esse galardão aqui mesmo. Então, não precisam ter galardão para receber no céu. Assim como aqueles que cobram para fazer a obra de Deus, para pregar, para louvar, eles já receberam o seu salário aqui. Então, foram eles mesmos que colocaram o preço. Então, eles não vão ter nada para receber no céu, já receberam o seu galardão aqui e foram eles mesmos que colocaram o preço. E a obra considerada como palha, a palha é muito fraca e qualquer vento leva ela. Ela é instável. Então, a palha representa as obras que não têm firmeza. Aquelas pessoas que uma hora estão motivadas a fazer, eles têm aquela grande motivação. Daqui a pouco, eles esfriam e já relaxam naquele trabalho. Uma hora eles estão fazendo uma obra
numa congregação, daqui a pouco eles já têm um probleminha ali e já vão para outra, então são instáveis. Essas obras também vão sofrer detrimento, porque elas não têm firmeza em si. Então a palha também é um material que se perde. Ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, conforme nós já falamos nesse versículo, ele fala sobre ser salvo todavia como pelo fogo. O que significa isso? Então, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem um comentário sobre isso, dizendo assim: a alusão ao fogo provavelmente significa salvo por um triz, como alguém que está em uma casa incendiada e escapa através do fogo, só com a vida. Deus avaliará a qualidade da vida, da influência, do ensino e do trabalho na igreja, de cada pessoa, e especialmente de cada obreiro. Se sua obra for julgada indigna, ela perderá o seu galardão, mas pessoalmente será salvo. Ou seja, então a pessoa vai ser salva, mas no caso não vai ter nenhum galardão. Como já foi falado sobre posição no reino, então eles vão se tornar os menores no reino. Vão ser salvos só com sua vida. Então, irmãos, concluindo aqui, no tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições desse tempo presente, conforme em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós receberemos, sim, nossos galardões e veremos que valeu a pena. Aqui eu encerro dizendo, não desanime diante das dificuldades enfrentadas neste mundo, porque em breve Jesus virá e recompensará todo o seu trabalho. Aqui encerramos mais este estudo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo estudo.